Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos exponemos a Tu palavra viva, eficaz, transformadora. Habla ao nosso coração, trai-nos revelação, entendimento, transformação, para podermos, ó Padre, em nome de Jesus, ponermos em prática Tu vontade, Tu desejo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, buenas madrugadas. Bueno, uma vez mais estamos aqui, ¿no?, para compartilhar a epístola do apóstolo Pablo a los Gálatas. Quando nós começamos a ler Gálatas, nós tínhamos um objetivo, uma direção de qual seria o propósito desta carta a los Gálatas. Porque quando nós lemos Gálatas, a primeira coisa que Pablo habla é algo sencillo sobre um tema tão profundo, um tema tão, como posso dizer, tão nuestro. Por que isso é dizer tão nuestro? Porque nós hablamos do Evangelho. Pero a pergunta é, que Evangelho é esse que nós estamos predicando? Será o Evangelho de Cristo? Será o Evangelho meu? Que Evangelho é este que estou predicando? É o Evangelho da palavra que é viva, eficaz e transformadora? É o Evangelho de minha hermenêutica, de minha interpretação? Porque quando veamos o Evangelho que Pablo predicava, ele predicava o Evangelho de transformação, de liberação da esclavitud, da mente, da vontade, das emoções e da lei. Porque Cristo ha cumprido em ele toda a lei. E ele ha levado sobre si todas as maldições. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Pero nós, quando começamos a ler Gálatas e Pablo empieza a defender-se e chega a um capítulo que ele habla: "Oh, Gálatas insensatos, torpes", e eu acrescento, imbéciles, como vosotros que conhecem o verdadeiro evangelho, han visto o verdadeiro evangelho manifestar-se e aún assim querem seguir a outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que é anátema, que é algo mesclado, que é algo que eu tenho que pagar um preço para receber algo, sendo que Cristo já ha pagado todo o preço na cruz do Calvário. Ojo, não estou dizendo que não temos que orar, não estou dizendo que não temos que ayunar, porque a oração e o ayuno é para que eu tenha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. É para isso que serve a oração e para isso que serve o ayuno, para que eu amortiguo, não, para que eu mate a mim mesmo, mate minha vontade, meu desejo, porque prestemos atenção, eu desejo comer uma picanha, uma costilla, uma paella, uma mariscada. Eu desejo, é desejo, pero se eu me abstengo, eu estou deixando meu desejo
arrinconado e me separando para a leitura, para buscar a vida de Deus em mim que se manifeste. Interessante, não? E para isso serve o ayuno e a oração. Pero nosotros, muitas das vezes, queremos incrementar com campanhas, com orações, com livros, com um montão de coisas. Com um montão de coisas. Incrementar algo que não é o Evangelho. Porque o Evangelho é sencillo. Pero quando chegamos agora em el capítulo 4, a partir do verso 12, nós vamos a ver algo interessante de como eram os Gálatas, de que como era a igreja de Gálatas, de que como era os hermanos de Gálatas, de Galácia, não? De como eles eram. Quando Pablo estava ali, quando Pablo se acercou ali, que han cambiado. Han cambiado por conta de las doutrinas e el falso evangelho. É muito complicado, irmãos, quando nós não permanecemos em el evangelho sencillo, puro, simples. É difícil, porque empieza a generar peso, pressão, opressão e um montão de cargas sobre nós que empezamos a quedar agobiados, cegos, sem ver a vontade de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus se manifestando em nós, por nós e através de nós. E nesse contexto nós empezamos a odiar nosso irmão. Empezamos a mal querer nosso irmão, porque prestemos atenção, o evangelho ele é confrontativo. O evangelho puro e simples, ele vem confrontar a verdade de quem nós somos. O evangelho puro e simples, ele vem a quitar toda máscara de quem nós somos. Porque nós não conseguimos ser um personagem em todo o tempo. Porque quando eu acordo em minha cama, me despierto. Quando eu me despierto ao lado de minha mulher, eu tenho um bafo de onça, um aliento terrível, minha mulher igual. E somos normais. Despertamos, vamos ao banho, escovamos as dentaduras, lavamos a boca e a coisa melhora. Eu não acordo, eu não me despierto e habla minha mulher, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, pastora Meime. Não. Buenos dias, minha delícia. É assim que me despierto por las mañanas. Aún com el aliento horrible. E ela não se despierta ao meu lado e me disse: Buenos dias, pastor Ederson. Bom dia, meu amor. É assim que nós outros... Eu, quando acordo e já me despierto e chamo a mis hijas, mis yernos,
mis nietos. A paz do Senhor, varón valoroso, llenado del fuego. Então, meu filho, como estás? Que tal estás, hijo? Que tal estás, hija? ¿Dónde está mi nieta? Es la primera pregunta, la verdad, que yo hago. ¿Dónde está mi nieta? O ¿dónde está mi nieto? ¿Cómo están? Después pregunto por ellos, por los hijos y por los yernos. É assim que soy. É assim que funciona. É assim que nós tratamos quando estamos sem a máscara. Pero nós não gostamos de ser assim todo el dia. Temos que poner uma máscara e vou a trabalho. E aí, sou o funcionário del mês. Sou o funcionário. Eu não sou eu sou aquele personagem. Pero saio do trabalho, deixo o ropaje aí, saio e vou para a igreja comungar com meus irmãos. Eu pongo outra roupagem. A paz do Senhor, hermanos. Paz do Senhor, hermanas. Que tal estás? Tudo bem? E hablamos assim, hablamos todo. Mudamos a entonação de voz. Pero quem vive o verdadeiro evangelho, eu sou isto aqui, esta coisa aqui que vê, aqui, em el trabalho, não cambio. Quem trabalha comigo sabe, já ha visto, não cambio. Aqui na comunidade, lo mesmo. Sabe por quê? Eu sou comedor não, que arroz minha, de pan, de chorizo, de chistorra, de fuet, ramón, paella, como qualquer de vosotros. Eu não sou personagem, eu não pongo uma roupagem. Sabe por quê? Poner roupagem a todo tempo eu tenho que quedar aí pensando e maquinando, e eu não sou autêntico. Pero as pessoas aí fora buscam pessoas que não são autênticas. E por conta de não buscar pessoas autênticas, cria montão de inimigos. Por quê? Elas são autênticas. Presta atenção, quando eu hablo de autenticidade, não hablo de autenticidade para faltar a respeito a nadie. Presta atenção, a autenticidade é para manifestar em realidade quem eres. Se em realidade eu sou cristiano, eu não necessito faltar a respeito a nadie. Eu manifesto a Cristo. Entende o que é ser autêntico? Ser autêntico é sencillo. Ser uma pessoa autêntica vai criar pessoas que não vão gostar de vosotros. Vai encontrar pessoas que não vão falar mal de vosotros. Vão dizer coisas sobre vosotros. Vão fazer coisas a seu respeito. ¿Por que estou falando essa introdução tão larga? Porque é o que passou com Pablo. Vamos a ler agora Gálatas 4, del verso 12 al verso 20. Mira que interessante o que se passou com Pablo. Gálatas 4, 12. Hermanos, eu me he identificado com ustedes. Les suplico que agora se identifiquem comigo. Não é que me hayan ofendido em algo. Como bem sabem, a primeira vez que lhes prediquei acerca de las buenas noticias foi devido a uma enfermidade. E aunque esta foi uma prova para ustedes, não me trataram com desprezo nem desdém. Al contrário, me receberam como a um ángel de Deus, como se tratara de Cristo Jesus.
Pois bem, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su inimigo. Esos que mostram muitos interesses por ganárselos a ustedes não abrigam buenas intenções. Lo que querem é alejarlos de nosotros para que se entreguem a ellos. Está bem mostrar interesse, com tal de que esse interesse seja bem intencionado e constante, e que não se manifieste solo quando eu estou com ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado em ustedes. Como quisera estar agora com ustedes e hablarles de outra maneira, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. De tudo que hablamos, nosotros hoy, quando lemos esse texto, estamos identificando algo muito forte que se passou com Pablo. La primeira viagem de Pablo a Galácia, a los pueblos de Gálatas, foi interessante porque ele não ha chegado allí como um imperador. Ele não ha chegado aí como um grande profeta. Ele não ha chegado aí como um grande predicador, conferencista, biblista, belodeísta, belobipista. Ele não ha chegado aí como alguém importante. Ele ha chegado aí por conta de uma enfermidade. Sabe quando uma pessoa está de caminho a um sítio e passa algo com ela e ela tinha que seguir adelante, pero tem que quedar aqui nesse momento por conta de uma enfermidade? E nesse momento que ela está aqui, Deus utiliza ela para manifestar a Cristo em aquela região, em aquela situação. Isso passou com Pablo. Mas o mais interessante não foi só o que Pablo predicou. O mais interessante foi como eles receberam a Pablo, que estava a ponto, se necessitar, quitar os olhos e dar-se-lo a Pablo. Pero por conta de la ausência de Pablo, de não estar em corpo presente allí, ha recebido uma carta dizendo um montão de coisas acerca que passa em Galácia. E Pablo escreve essa carta com uma indignação forte, que seja e a qual ele está perplexo. Sendo que poucos versos antes, eles queriam quitar os olhos. E Pablo disse, mira, não estejam aí assim, e nessa circunstância e situação, só quando eu esteja presente. Sejam assim uns com os outros em minha ausência. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Pero aí tinha pessoas com um falso evangelho, que não é o evangelho, que predicava, que ensinava um outro evangelho rellenado de coisas que não era o evangelho.
que enseñaba al pueblo a salir del evangelio puro y simples. Porque Pablo confrontaba a los judíos, confrontava a los romanos, confrontava a política e confrontava a religião. Algo parecido conosco hoje. Pero o que vamos fazer? Vamos agradar a um para satisfazer o outro? Ou vamos agradar a palavra? O que Pablo estava ensinando aqui é para permanecer firmes. Mira, eu hoje outra vez sinto dolores de parto. Mira, minha mulher ha dado à luz a 2 linhas. E o interessante é que eu acompanhei toda a gestação de minha mulher. E depois tive o privilégio de acompanhar, tenho aún, toda a gestação de minhas 2 hijas. E o interessante é que o trabalho de parto, desde quando descobrimos que estavam encinta, que estavam embaraçadas, desde quando estava embaraçada, é estranho, né? Desde quando descobriram que estavam embaraçadas, elas começaram a sentir dolor de parto. E o interessante é que depois que tiveram seus filhos, as 2 entenderam muitos dolores que sua madre tinha. Não só dolor del parto, pero el dolor que el bebê sente e nós sentimos. Ayer hemos tenido um episódio interessante. Meu outro neto, ele estava com muitos cólicos. E o pediatra, não, recém-nascido não tem cólico. Não. Medicina é uma bendição. É uma bendição a medicina. Pero prestemos atenção, a experiência habla mais do que muitas vezes algumas medicinas. E minha mulher ha dicho, mira, tem cólico. E minha hija, sem experiência, eu creio que tem cólico, mamãe, porque eu hago isso e ele solta pedos, gases, com cacas, e sai aquela coisa, aquele estrondo todo, porque minha neta é gigante. É um gigante, meu neto. E minha irmã pequena, é o mais interessante. E minha mulher foi na farmácia e disse, mira, e o médico ha dicho que nenhum recém-nascido não tem cólicos. Minha mulher foi à farmácia. Mira, eu tenho um neto que é recém-nascido, tem alguma medicina para aliviar o cólico de recém-nascido? E o farmacêutico, lógico que há. Minha mulher foi, comprou. E ayer meu neto estava aqui em casa, ha tomado uma dose. Pensa em el alívio del niño. Ha dormido, ha hecho caca sem chorar, não ha sofrido de cólico. E sabe lo mais interessante? O que me ha encantado ha sido minha hija pequena, a madre de él, chorar, porque su hijo já não sentia dolor. Porque as madres sentem o dolor de los hijos. Prestemos atenção. O dolor del parto não é só quando sale. O dolor del parto
ahora para los padres é eterno. Porque el padre siente el dolor de los hijos y de los hijos de sus hijos. Nosotros também sentimos. Lo interessante, eu vou confessar algo aqui, e minhas hijas sabem disto. Quando elas quedaram embaraçadas, os sintomas que elas han tenido, eu he tenido também. Eu quedei embaraçado, mira, aún não aborto todo, pero está de caminho. Não foi, bebê? Entende? Pero volvemos aqui ao texto. El dolor de parto, hermanos, era o que Pablo sentia por aqueles hermanos que eram seus hijos. E eles estavam sendo levados a outros caminhos que não era o evangelho puro e simples. A pergunta é, para onde vamos? Queremos o evangelho? Né, Rebeca? É, vovô. É, Jádio. Minha nieta está aqui. Estamos comunicando aqui. Compartilhando. Ela está compartilhando comigo que quão difícil para ela também como niña, como hijo. E nós como padres sabemos como é difícil ver um hijo ir por um caminho malo. Porque o que eles queriam aqui era apenas algo por interesse. O que esses outros predicadores queriam era apenas algo de interesse a si mesmo. Como explico? Sabe quando você tem uma oveja? E essa oveja que Deus te ha dado é para que você cuide de ela, la alimente, quita a lana em el verano para que não muera sufocada e la cuide. La lana que você quita de ella, você pode utilizar para fazer cobertores, jaquetas, vender, ou comprar mantenimento para mantê-la. Essa é a função da lana. Pero lo que muitos pastores, reverendos, apóstoles de hoje, predicadores, profetas, coaches de púlpito, estão nascendo hoje, cantores, gospel, estão nascendo hoje, allá de quitar a lana em el invierno de la oveja, dejándola sem abrigo para el frío, aún la matan e quita la carne. Come la oveja. Não é isso que o Evangelho está a dizer. Não é isso que o Evangelho puro e simples está a dizer. Mira, eu sou maldecido por aí. Muita gente habla mal de mim. Porque eu sou isto aqui. Isto aqui sou eu. Esté onde esté eu sou isto. Pero as pessoas não gostam. A elas lhe gustam títulos, a elas lhe gustam
posiciones, status e um montão de coisas, glórias, honor. E o que mais busca é honor. Tem que me honrar, porque... Não, me calho. Prestemos atenção, irmãos. Não buscamos servidumbre de nadie. Nós buscamos irmãos que, juntando com nós, seamos servos de Cristo. Amém? Essa é a função. Por isso Pablo estava aqui, tendo dolor de parto. Porque são seus irmãos que ele ha dado, como se ele tivesse dado a luz. E o que nós outros hacemos? Muitas vezes, quando escutamos um evangelho puro e sencillo, não damos valor. Uns irmãos de nossa comunidade decidiu vagar por aí. Que hago eu? Aunque sean mis hijos, ve em paz, ve com Deus, que Deus os bendiga. Pero ojo, não deixe de congregar em uma comunidade mais cerca da Bíblia, não mais cerca de sua casa, mais cerca da Bíblia possível. Vê. E aquilo que é aprendido aqui, ponga em prática aí, vale? Vê em paz. E essa semana estávamos falando, charlando, e um desses irmãos nos disse: visitamos uma igreja que tem um nome, tem blá, 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 e não vi evangelho. Eu, como? Não tem evangelho. Porque muitos só querem estar aqui para arrecadar-se a si e distribuir a los suyos. A igreja é apenas o rebanho, aonde tenho aí, como posso dizer, mi ponto de arrecadação. Mis mantenedores. Pero não é ao revés que Cristo ha dicho. Aquele que quer ser o maior, ser ele que mais sirve. Porque eu quero ter recursos para mim e não devolvê-los à comunidade? Por que eu quero apenas recursos para mim? Quando eu quero apenas recursos para mim, eu estou firmando abaixo. Vosotras ovelhas são apenas mis mantenedores. Não são mis ovelhas. Eu não sinto dolor de parto por vosotros. A mim pouco importa a sua vida. Se você não vem na campanha, a culpa é tua. Se você não paga o dízimo, a culpa é tua. Se você não paga a ofrenda, a culpa é tua, que o devorador vai venir crau comer-te a ti. Eu não. Porque esses mostram muito interesse por ganhar-se-los a ustedes. Não abrigam buenas intenções. A quem muito viene oferecendo-te, pode ter a certeza, por detrás tem uma pala para recorrer. Eu não ofereço nada. Eu ofereço o Evangelho. Não te prometo, porque eu fico enfermo, eu me pongo enfermo, eu me quedo malo, eu tenho mis iras, eu tenho mis pestilências, eu tenho mis loucuras. Eu sou como vocês.
Eu não tenho título. Os irmãos me põem título, mas eu não me preocupo com título. O que importa é o que estou fazendo. É o Evangelho? Se não, me hable. Llame minha atenção. Se não hablo do Evangelho. Amém? Padre, em nome de Jesus, nesta manhã, que tu palavra viva, eficaz, transformadora, genera em nós, ó Padre, o entendimento que não importa o que as pessoas aí fora dizem. O que importa, Senhor, é que nós outros permaneçamos predicando, compartilhando e hablando do Evangelho puro e simples. Em nome de Jesus, que vengamos a cada dia ser transformados e levar a pessoas a ser transformadas por la renovação de sua mentalidade, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E esta comunidade diz: Amém. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Em nome de Jesus.